Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Eu sou o Lucas Valadão e hoje eu vou te mostrar como preencher uma PCI do zero até o seu preenchimento total, até 100% da PCI, para aprovar a sua obra financiada de primeira, aprovar como um verdadeiro profissional, certo? Então nesse vídeo eu vou te explicar não somente o preenchimento, mas os fundamentos por trás de cada dado que vai ser preenchido na PCI. E só para contextualizar, esse vídeo que eu gravei do preenchimento da PCI é de uma pessoa que me contratou para preencher a sua PCI. Ela me enviou os documentos do projeto, os documentos do projeto não só arquitetônico, mas também estrutural, a matrícula, enfim, todos os documentos necessários para eu preencher essa PCI. E aí eu resolvi gravar um vídeo, já que o vídeo anterior que eu gravei, ele já está meio desatualizado. Então esse vídeo já é o vídeo mais atualizado do preenchimento de PCI que você vai encontrar aqui de 2024. Nesse vídeo eu já utilizo a PCI mais atualizada, agora de 2024. Você também pode ter acesso a essa PCI baixando no grupo aberto do Telegram, que eu vou deixar na descrição aqui do YouTube, certo? Então pode ficar tranquilo que você vai ter acesso a essa PCI e você também pode baixar do site da Caixa, não precisa simplesmente baixar do nosso grupo do Telegram, mas ali é muito mais fácil de você encontrar, porque eu sempre deixo liberado todas as atualizações da PCI ali dentro, beleza? E um detalhe importante também, eu vou utilizar algumas ferramentas, como eu preenchi de acordo com o que eu preencho no meu escritório, eu vou utilizar algumas ferramentas que eu utilizo no meu escritório e também forneço aos meus alunos dentro do meu treinamento Lucrando com Obras Financiadas. Essas ferramentas, elas servem para aumentar a produtividade, para aumentar a sua eficácia no preenchimento da sua própria PCI, mas elas não são uma exigência do preenchimento, ou seja, você consegue preencher a sua própria PCI sem precisar dessas ferramentas, ok? Então você não precisa entrar no treinamento para ter acesso a essas ferramentas para você preencher a sua PCI, mas você pode entrar no treinamento caso você queira se profissionalizar nesse mercado, porque a PCI é o documento mais importante de uma obra financiada. Se você negligenciar esse documento, a sua obra financiada com certeza vai ser reprovada, ok? Então tem que tomar bastante cuidado e tem que preencher da maneira correta. Eu vou te passar essa fundação, te passar essa base para você preencher a sua PCI, mas existem muitos detalhes nesse mercado de obras financiadas e você vai encontrar esses detalhes para você criar o seu próprio negócio de obra financiada dentro do treinamento, ok? Mas para preencher a PCI, fica tranquilo que esse vídeo ele é o suficiente para você. Pode ter certeza, eu tenho certeza que eu passei o máximo de informações possíveis e essas informações vão ser necessárias para você preencher a sua própria obra financiada ou do seu cliente de acordo com qualquer condição que você encontrar no mercado. Ok? Então tentei passar o máximo de detalhe possível para que você consiga adaptar, de acordo com esses detalhes, essas informações, consiga adaptar para a sua própria realidade da sua obra financiada. Beleza? Então é isso aí e vamos para o que interessa. Bom, vamos começar aqui o preenchimento dessa PCI. Ela é a versão mais recente hoje da PCI, que é a de julho de 2024. A PCI ela sempre está atualizando, na verdade a Caixa sempre está atualizando a PCI e essa é a versão mais recente. Sempre priorize entregar a versão mais recente e você pode baixar no nosso grupo aberto do Telegram, pode baixar no nosso grupo fechado dentro do LOF, que é o treinamento Lucrando com Obras Financiadas. E como você disse que vai entrar no LOF, você vai ter acesso a todas as atualizações, todas essas atualizações da PCI. Eu vou deixar disponível lá dentro do nosso grupo fechado de alunos ou dentro da própria plataforma onde eu hospedo as aulas, certo? Ou você pode baixar também no site da Caixa, é só digitar lá PCI, planilha de construção Caixa, e você vai encontrar no Google, certo? Não tem segredo não, isso aí é um documento aberto, tá? Então não tem problema, qualquer um pode baixar. E eu vou te explicar aqui os dados mais importantes da PCI. Esses dados, por exemplo, e-mail, CPF, telefone, isso aqui eu não vou preencher com você, tá? Eu vou economizar tempo do vídeo aqui para a gente tentar fazer um vídeo mais rápido, mas abordar o máximo de detalhamento possível, porque não adianta eu preencher para você aqui, eu colocar os dados sem explicar nada, porque na próxima PCI você não vai conseguir preencher sozinho. Então eu vou te passar o princípio por trás do preenchimento para que você consiga preencher sozinho as suas próximas PCIs e não precise talvez me chamar de novo para fazer as próximas PCIs, ok? Então eu vou deixar esse princípio consolidado para você conseguir preencher as suas próprias PCIs por conta própria. E os campos que eu pré-preenchi aqui é para a gente ganhar tempo, certo? Por exemplo, esse proponente eu coloquei para mostrar que ele vai assinar também aqui a PCI. E o responsável técnico pela execução também é o responsável técnico pela execução que vai
assinar e preencher a PCI e as PLSs, certo? Então a PLS também é o responsável técnico pela execução que vai assinar. O responsável técnico pelo projeto é aquele mesmo que assinou o projeto, emitiu o ERT. Pode ser responsáveis técnicos diferentes, pode ser o mesmo, tá? Pode ser que você seja o mesmo responsável técnico pelo projeto, pode ser que não. Mas eu quis mostrar aqui o seguinte, ó, se eu descer lá no final da nossa PCI, você vai ver que o proponente aqui é a Maria e o responsável técnico é o Adilson e não a Jussara. A Jussara é a responsável técnica pelo projeto, portanto ela não assina a PCI e nem a PLS. E se você não sabe, a PLS é a planilha de medição da Caixa, onde a gente faz o relatório fotográfico e é onde a gente atesta a evolução da obra, é a PLS. A PCI é o documento mais importante da obra financiada, então você não pode negligenciar esse documento aqui, porque vai ser através dele que você vai aprovar a sua obra financiada. Então, antes de mais nada, você precisa já ter um projeto em mãos e aprovado, e tem formas da gente dar entrada no financiamento sem projeto aprovado, eu vou explicar mais para frente daqui a pouco, tá? Mas o ideal é ter um projeto aprovado. Alguns municípios eu sei que é complicado, demora demais para aprovar o projeto, e aí dá para a gente dar entrada e não é fechar o negócio, mas consolidar a venda do terreno, porque às vezes, se demorar demais, pode ser que o vendedor ele dê para trás e acabe não fechando mais o negócio, porque está demorando demais para cair o dinheiro. Então dá para a gente agilizar esse processo do financiamento sem o projeto aprovado. Não aconselho fazer isso, mas em algumas cidades é necessário, certo? Então dá para a gente aprovar o financiamento sem um alvará de construção. Tem um alvará provisório que dá para a gente apresentar e eu já vou mostrar, tá? Então o endereço aqui não precisa, bairro, na verdade não precisa, não é que não precisa, né? Eu não vou preencher aqui, depois eu te mando ela completinha, certo? Mas para não perder tempo, eu vou deixar para preencher no final. O número da matrícula eu já preenchi. O cartório de registro de imóveis também eu coloquei aqui primeiro cartório. Como a matrícula que você me enviou não tem nada escrito segundo cartório, terceiro, então quer dizer que é o primeiro. Então eu sempre coloco aqui primeiro cartório, posso colocar até só primeiro aqui, ok? ORI é oficial de registro de imóveis, certo? Que é o mesmo que o cartório. Então eu coloquei aqui primeiro cartório, o número da matrícula eu peguei lá naquela que você me enviou e só para explicar que dá uma visão geral, a matrícula é o documento que tem tudo o que precisa sobre o terreno, tá? Ela é como se fosse a certidão de nascimento de um terreno. Tem a metragem, tem as divisas, tem a localização dela, tem a área quadrada, tem a propriedade, quem é o proprietário desse terreno, né, desse imóvel, ok? Então essa é a matrícula. Coloquei a numeração aqui, coloquei também primeiro o cartório e também agora é a coordenada. Nós precisamos localizar esse terreno. Como é que a gente faz para localizar esse terreno? Bom, como você já me enviou a localização, já me enviou as coordenadas, eu só cliquei no link, você compartilhou comigo, na verdade, a coordenada, né? Eu só cliquei no link e já apareceu aqui para mim, ok? Caso você queira uma outra coordenada, você só clica aqui no mapa, vem aqui nesse link azul que está em um outro formato de coordenada, você clica aqui e vai aparecer para você a coordenada. E essa coordenada aqui que interessa para a gente, para a Caixa, na verdade, né? Para a gente aprovar a PCI. E aí você tenta sempre colocar o mesmo valor que está aqui. Você não precisa digitar, por exemplo, o grau, minuto, segundo, ok? Você digita só o texto, ó, 17,42 e aqui está 08,5. Então, 17,42, 08,5. Tá vendo como ele está em numeral aqui, ó? Vou digitar, ó, 17,42, 08,5. Beleza, ele arredondou aqui para 0,9. Então tá 17,42,09. É o que tá aqui, tá? É que ele arredondou, então eu vou deixar desse jeito aqui mesmo, porque a Caixa, quando for aprovar, eles vão pegar esse arquivo digital seu e eles vão conferir aqui em cima, esse valor aqui em cima, que tá exatamente. Na verdade, como eu cliquei na parte de baixo aqui, ele veio 0,6, né? Eu vou até atualizar, vou colocar 0,6 aqui. Mas ainda assim, ele vai arredondar para 0,9. E aqui na próxima coordenada você faz a mesma coisa. Você preenche com sul ou norte, ok? E aqui em oeste, que seria west em inglês, não dá para mexer, tá? Porque o Brasil inteiro está localizado na coordenada oeste, certo? Então aqui não dá para mexer. Aí você vai colocar
sul, de acordo com o que está aqui, ou norte, certo? Se você for fazer um projeto em outro local do Brasil. Ok. Construtora, se houver, no caso você vai executar, então não vai ser construtora. Se tiver construtora, vai colocar o CNPJ. E a finalidade. A finalidade aqui vai ser Minha Casa Minha Vida, que você tinha me informado, e a aquisição de terreno e construção FGTS. Caso seja Minha Casa Minha Vida sem usar o fundo de garantia, ainda vai utilizar aqui esse campo, ok? SBPE, você vai colocar um desses dois, seja construção em terreno próprio ou aquisição de terreno e construção. Agora, Procotistas e Minha Casa Minha Vida, você vai colocar um desses dois aqui, certo? Presta bastante atenção nisso que é importante. Então, nesse caso, aquisição de terreno e construção, fundo de FGTS, né, que é o fundo de garantia, porque é Minha Casa Minha Vida. Se fosse Procotista, aquisição de terreno e construção, também seria aquisição de terreno e construção, FGTS, beleza? Passando agora para a próxima fase, aqui para a próxima etapa, alvará de licença, você me apresentou, a PCI vai estar desse jeito aqui, a PCI em branco. E você coloca, ó, alvará de licença, apresentado. A RT de projeto, sim, já está apresentado. Já expliquei para vocês como é que funciona a questão de dar entrada em uma PCI, em um financiamento sem o projeto aprovado, ok? Seria, como se fosse um alvará provisório. Aqui ele não fala nada, mas dá para colocar aqui não apresentado, certo? Antes, a PCI antiga colocava aqui que tem que apresentar o alvará, mas mesmo assim a Caixa aprovava a PCI, mesmo você colocando não apresentado, desde que você colocasse a justificativa de que o projeto ele está em processo de aprovação, e aí você apresentaria um documento como se fosse um alvará provisório para a Caixa. Ela aceita, tá? Então, aqui no seu caso, está tudo ok, certo? RT de projeto, execução. Projeto legal aprovado também, tá? Tá aprovado. E aqui, ó, você pode apresentar o licenciamento declaratório. Seria como se fosse esse alvará provisório de aprovação, certo? Ou você coloca aqui não apresentado, mas geralmente se você quer dar entrada sem o projeto aprovado, aí você coloca isso aqui, certo? Tem algumas prefeituras que emitem esse documento. A data de validade eu já preenchi aqui com o dado que você me passou, tá? Deixa eu só conferir que eu estou vendo na outra tela. É 9 de agosto de 2025. Beleza, tá certinho. Então aqui a data de validade. Por exemplo, aqui na minha cidade não tem data de validade o alvará. Aí, quando é assim, se você for fazer PCI em outras cidades, em outros estados, quando é assim, você deduz uma data, ok? Aqui na minha cidade, geralmente eu coloco 2 anos, a Caixa aceita normalmente, mas você tem que colocar uma data, mesmo se no alvará não tiver uma data de validade. Aqui na minha cidade não existe data de validade no alvará, então eu tenho que deduzir isso, ok? Eu tenho que chutar um valor aqui. Geralmente eu coloco 2 anos depois da aprovação do alvará. Então, se o alvará foi aprovado dia 15 de agosto de 2024, eu coloco dia 15 de agosto de 2026, beleza? O terreno é próprio? Não é próprio, então vou colocar não aqui. O campo em branco vai estar desse jeito aqui. Então, o terreno não é próprio porque é aquisição de terreno e construção, ok? Então vai adquirir o terreno também por via do financiamento e o número da ART aqui. Caso nas próximas PCIs esse campo aqui você não consiga preencher, você só coloque uma aspas aqui, que aí ele aceita, ok? Nas PCIs antigas estava desse jeito, ou coloca um ponto. Você faz isso e aí a PCI ela aceita. Agora não está saindo essa aspas, mas não tem problema. Ela aceitava, porque quando a gente colocava o número da RT, bugava tudo esse campo, certo? Então a gente tem que ter algumas manhas aqui para fazer a PCI da maneira certa. Ok, agora passando para a parte do projeto, essa etapa do projeto já também está pré-preenchida, certo? Eu preenchi de acordo com o projeto que foi enviado. Como eu vou gravar isso aqui para outros alunos também, eu tirei alguns dados aqui, tá? Esse é o projeto, só para todo mundo ver aqui, esse aqui é o projeto aprovado, foi feito pelo Adilson mesmo, e eu vou pegar esses dados aqui do quadro de áreas para incluir na PCI. Eu já pré-preenchi isso aqui para a gente ganhar tempo, tá? Mas os dados de projeto que a PCI pede vão constar aqui no próprio projeto, certo? Isso aqui não tem erro. Então, a área construída do projeto é de 79 e 26
certo? Isso aqui eu vou encontrar no quadro de áreas do projeto. Área permeável. Como no seu projeto não tem área permeável, eu deduzi aqui, eu chutei um valor de 10%, que é o que geralmente eu coloco no meu município, que a minha cidade pede área permeável de 10% no mínimo. E é 10% sobre o valor do terreno, tá? É sobre o valor do terreno, sobre a área do terreno, é 10% do terreno. Então eu vou utilizar aqui 19,91 metros quadrados. A área acessória coberta seria como se fosse uma garagem ou marquises, tá? que contam e somam como área construída de acordo com a sua cidade. Então você precisa colocar área acessória coberta aqui, ok? E aí eu vejo um detalhe aqui que a sua lavanderia ela é coberta, certo? Então ela não entra como área acessória coberta, é como se fosse uma garagem, uma varanda que eu colocaria. É alguma área que não é considerado, por exemplo, pela sua prefeitura, você colocaria ali em área acessória coberta, que é a sua lavanderia. Ela é aberta, mas é coberta. Então ela está dentro da área construída total, certo? Que seria os 79,26 metros quadrados. Agora, se fosse garagem ali, eu colocaria. Se fosse uma marquise ou um beiral que somaria como área construída de acordo com a prefeitura, eu também teria que colocar, tá? Junto aqui em área acessória coberta. Sendo assim, a área construída total vai ser de 79,26. Esse campo aqui ele é travado porque se minha garagem, por exemplo, tiver 20 metros quadrados, ele vai somar aqui no total. Beleza? Vou excluir. A área do terreno também já coloquei de acordo com o que está no projeto e na matrícula. Eu conferi lá certinho, bateu. Então, beleza. Valor do terreno. O valor do terreno é de 84 mil. Isso aqui tem que tomar cuidado porque foi o que eu te falei. Tem que fazer o cálculo de viabilidade antes de fazer o projeto. Mas você fez o projeto sem realizar o cálculo de viabilidade. Então, esses valores que eu vou preencher aqui, a PCI, ele vai passar raspando, de acordo com o meu cálculo de viabilidade, vai passar raspando de aprovação na Caixa, tá? Mas o correto é sempre fazer o cálculo de viabilidade primeiro para encontrar a metragem construída ideal, certo? A gente vai encontrar um parâmetro. É como se fosse o ideal, seria de 65 metros a 75 metros. E aí a gente trabalha dentro desse parâmetro, tá? Dentro dessa régua de valores para fazer o projeto dentro desses valores. Lembrando que se esse é o limite, 65 a 75, lembrando que se eu colocar lá 75, a construção vai ficar mais cara. Então talvez falte dinheiro durante a construção. Aí você precisa avisar o seu cliente que é necessário investir mais do próprio bolso. Agora, se eu colocar 65 metros quadrados, aí vai sobrar dinheiro, tá? Então dá para a gente trabalhar com uma entrada menor quando a gente joga uma construção também menor. Por isso que é importante esse cálculo de viabilidade. E eu utilizo a planilha OPV, você vai ter acesso a ela, porque você disse para mim que vai entrar no LOF, né? Então você vai ter acesso à planilha OPV. Veja bem. Pessoal, é o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui porque eu preciso salientar que você não precisa dessa planilha OPV para fazer o cálculo de viabilidade. Ela é simplesmente uma ferramenta que vai aumentar a sua produtividade, vai te dar um cálculo mais assertivo, mas você pode fazer manualmente, você pode fazer simplesmente consultando o CUB, simplesmente calculando a viabilidade na mão, tá? Na unha aí que a gente fala, né? Essa planilha OPV é para facilitar, tá? É para facilitar e através dela a gente consegue também encontrar o valor da metragem ideal antes mesmo de ter um projeto. A gente consegue calcular o orçamento final de uma construção antes mesmo de ter um projeto aprovado, antes mesmo de começar a elaboração do projeto aprovado. Então, com ela fica muito mais fácil da gente passar um orçamento ao cliente baseado nessa metragem ideal do projeto de financiamento, certo? Mas só para destacar, você não precisa dela, não precisa entrar no treinamento. É claro que lá dentro eu disponibilizo e eu ensino a trabalhar com ela, mas não é necessário. Mas se você quer ganhar tempo, se você quiser apresentar e trabalhar de uma maneira mais eficiente, uma maneira mais profissional com obras financiadas, é claro que eu vou indicar que você entre no treinamento e comece a utilizar as ferramentas que eu utilizo lá dentro. Tudo que eu uso na prática aqui do meu escritório, eu ensino os meus alunos também. Mas novamente, você não precisa entrar no treinamento, você não precisa da planilha OPV para fazer a viabilidade. Ela simplesmente facilita a sua vida, mas ela não é uma exigência, ok? Aqui está a área quadrada da sua casa, eu consigo através dela encontrar a metragem
e o orçamento final dessa construção sem ter um projeto. Por isso que a gente faz o estudo de viabilidade primeiro, mesmo sem ter o projeto, tá? A gente coloca o número de dormitórios, a gente coloca o número de salas, a metragem de cada ambiente aqui, para encontrar a metragem ideal, certo? E aí a gente confere se a metragem ideal vai bater com o valor que a Caixa vai aprovar. E a Caixa vai aprovar em cima do valor do CUB. E veja bem, esse aqui é o valor do CUB. Tá vendo? Padrão baixo. Vou ter que jogar a sua casa padrão baixo. Aqui seria o valor normal. Ele está muito fora. De acordo com o meu cálculo de viabilidade aqui da planilha OPV, o valor do metro quadrado, o custo do metro quadrado da construção vai ser R$ 2.220. E olha o custo do metro quadrado do padrão normal. Está muito acima. E a Caixa, ela aceita 10% acima, 10% abaixo. Ok? Então, 10% abaixo aqui do padrão normal vai encaixar a sua casa, certo? Mas assim, eu não gosto de arriscar esses valores jogando abaixo. Eu sempre gosto de trabalhar dentro dos parâmetros aceitáveis. Então, o parâmetro aceitável aqui seria 2.254 reais e 50 centavos. Esse valor seria o mínimo que a gente teria que considerar aqui. Portanto, eu teria, por exemplo, que colocar aqui, vou colocar uma sala de 14 metros. Aí já daria um custo por metro quadrado de 2.319. Ele ficaria acima do padrão baixo, beleza, aí a Caixa aceita, tá? Porque ele está entre o padrão baixo e o padrão normal, aí não tem problema. O que eu não posso, por exemplo, é jogar uma construção aqui com, vamos colocar aqui, 25 metros quadrados, vai dar 88 metros quadrados de casa, vai dar 1.993, vou colocar até mais, vou colocar 35 aqui. Deu 1.767. Tem muitos alunos e seguidores que tinham essa dificuldade, tá? E aí eu explicando a questão do cálculo de viabilidade, descobriram que tem que seguir esse parâmetro da Caixa de acordo com o CUB, tá? A Caixa, ela sempre vai aprovar a sua construção financiada de acordo com o custo por metro quadrado fornecido pelo CUB. O seu CUB é o de Minas Gerais, o de São Paulo é um pouco abaixo, tá? O meu estado aqui é de São Paulo, ele é um pouco abaixo disso, é mais barato o custo da construção por metro quadrado. Então, eu conseguiria aprovar até, eu acho que é R$ 1.900 o padrão baixo hoje, se eu não me engano. Eu lembro que eu acho que é isso aí. Ou tá R$ 2.000, mas ele tá menos do que o de Minas Gerais, tá? Então, aqui a Caixa não aprovaria. R$ 1.767 por metro quadrado, a Caixa não aprovaria de jeito nenhum. Você não pode jogar qualquer metragem que você imaginar, certo? Por isso que tem que fazer o cálculo de viabilidade primeiro, para depois você elaborar o projeto de acordo com esse parâmetro de metragem da sua obra financiada, certo? Então, eu vou dar um Ctrl Z aqui, porque depois eu te mando essa planilha OPV para você consultar. Mas você vai aprender, não adianta que você não vai conseguir mexer nela, tá? Tem outros campos para preencher aqui, não vai conseguir mexer nela sem trabalhar com ela, na verdade, sem as aulas introdutórias ensinando a trabalhar com ela, certo? Por isso que lá dentro do Loft eu te ensino certinho. Não adianta você pegar essa planilha aqui, porque é como entregar a melhor ferramenta do mundo para uma pessoa, por exemplo, para um pedreiro amador. Não adianta você entregar um nível, sendo que o pedreiro não sabe usar, a pessoa não sabe usar. Aí tem que ter esse conhecimento prévio para utilizar essa ferramenta, certo? E lá dentro do Loft eu te explico certinho como você vai entrar, vai ter acesso a isso, beleza? Então é assim que funciona mais ou menos o cálculo de viabilidade. Estou te explicando aqui bem por cima, porque na verdade o projeto já está feito, então não precisa ficar explicando como é que funciona o cálculo de viabilidade, né? Porque o projeto já está feito e eu tive que adaptar as condições de financiamento para o seu financiamento não ser reprovado, tá? Para o financiamento da sua cliente não ser reprovado, trabalhando em cima do valor do terreno. Por isso que a gente teve que jogar o valor do terreno muito abaixo. Beleza? Enfim, destinação do imóvel. Vamos seguir em frente aqui. É residencial, aqui estaria zerado, tá? Sistema construtivo, estrutura de concreto, blocos de vedação, aqui estaria zerado. Eu vou colocar aqui, ó. É convencional, sistema construtivo convencional, estrutura de concreto e blocos de vedação, certo? Sistema construtivo outro seria outro tipo de sistema construtivo. Se for construir com outro sistema construtivo, você precisa apresentar esses documentos aqui, tá? Seria sistemas inovadores aí no caso, né? Você teria que apresentar esses documentos aqui. Mas não é o caso, então vamos dar sequência aqui.
Documentos complementares também não vai precisar, então aqui já está não, certo? Padrão de acabamento eu vou ter que considerar baixo, como eu expliquei anteriormente, a gente não vai ter como colocar como padrão normal, porque o custo por metro quadrado padrão normal, a Caixa não vai aprovar nesse projeto aqui, porque ele está com uma metragem muito acima. Se tivesse feito o cálculo de viabilidade antes, a gente poderia até considerar como normal, mas não vai ter problema, tá? Vai aprovar mesmo assim. Aqui é o memorial descritivo. Eu vou preencher de acordo com o projeto, tá? Você não chegou a me mandar o memorial descritivo, mas eu consigo preencher de acordo com o projeto, tá? Então a cobertura aqui é platibanda, então a telha metálica com platibanda, eu já lembro, não preciso nem ver o projeto aqui direito porque eu já lembro de cabeça. Telha metálica com platibanda, o teto é na laje, tá? Você até pode fazer com casas sem laje, mas você tem, quando a casa é sem laje, você pode forrar de gesso, de madeira, de PVC, mas você precisa fazer um telhado aparente. Não dá para fazer casa caixote, né? Seria platibanda, caixote popularmente falando. Não dá para você fazer sem laje, certo? Tem que colocar laje nessas casas. Pavimento é térreo, quarto são 2 quartos, certo? Deixa eu ver, é que tem uma suíte, né? Tem uma suíte aqui. Na verdade, são 3 quartos. Vamos ver aqui, deixa eu te mostrar para você já ir acompanhando comigo. Ó, são 3 quartos, sendo uma suíte. Então, vamos lá. São 2 quartos, né? Uma suíte, sala. Uma sala grande aqui, eu vou colocar uma sala só. Vaga de estacionamento. Você colocou até aqui no projeto que tem 2 veículos, mas é uma vaga de estacionamento descoberta. Então, vou colocar aqui descoberta, porque não tem garagem nessa casa. Acabamento, paredes externas. Eu vou colocar aqui pintura, textura, grafiato, ok? Louças e metais. Eu vou ter que colocar linha popular porque a gente vai ter que caracterizar como padrão de acabamento baixo. Então, eu vou colocar como linha popular, mas você pode colocar equipamentos melhores, tá? Você pode colocar vaso sanitário melhor, você pode colocar outros granitos ou mármore na cozinha ou no banheiro que sejam mais caros, não tem problema. O que a Caixa ela pega muito no pé é você colocar material inferior. Agora, superior não tem problema. Por isso que, pô, a gente caracterizou como baixo, você pode construir uma casa lá no local, uma casa com padrão melhor, ok? Isso aí a Caixa dificilmente vai te pedir alguma justificativa ou vai negar alguma PLS futura, certo? Área de serviço aqui, a área de serviço ela é interna e precisa ter área de serviço na casa, tá? Isso é importante, precisa ter área de serviço. Nem que seja uma mão francesa básica do lado de fora, onde tem um tanque ali, uma máquina, mas tem que ter área de serviço em todos os projetos de financiamento. Presta bastante atenção aqui, tá? Não esquece disso, senão a Caixa reprova. Cozinha. É cozinha junto com sala, né? Vou colocar cozinha americana, então. Ambiente integrado. Água quente, não tem água quente nesse projeto. Acabamento de paredes internas é pintura, textura e grafiato. Paredes e painéis de áreas secas. Alvenaria também. Calefação é sistema de aquecimento, tá? De aquecimento da casa também não tem. Acho que em Minas aí deve ser um calor lascado igual aqui em São Paulo. Sustentabilidade. Aqui em sustentabilidade, ó, eu vou preencher que sim, porque não que tenha sustentabilidade, a gente não tem aqui uma cisterna, por exemplo, mas eu vou colocar aqui sim, porque alguns fiscais já pegaram no pé em relação a isso aí por conta das torneiras que a gente usa no Minha Casa Minha Vida, que tem arejadores. Esses arejadores, eles já são considerados como itens de sustentabilidade. Tá? Então eu tenho que colocar aqui. Implantação, inserção, ela é isolada, tá? Ela não é de condomínio. Eu vou colocar aqui isolada. Revestimento, paredes molhadas. Eu vou ter que colocar porcelanato de segunda, certo? Porque a gente está considerando padrão baixo aqui. Revestimento de piso de áreas secas, também porcelanato de segunda. Pronto. Revestimento de piso de áreas molhadas, também porcelanato de segunda. Esquadrias externas. Esquadrias externas aqui, você vai colocar
de alumínio. Isso aqui que eu tenho que confirmar com você, para falar a verdade. Por isso que era bom ter o já ter o memorial descritivo aqui que você não me enviou. Mas eu vou colocar, na verdade eu não vou colocar alumínio não, eu vou considerar alumínio sim, tá? Esquadrias internas, depois eu confirmo com você, eu vou preencher aqui, depois eu confirmo com você o que você vai colocar. Esquadrias internas vamos considerar como as portas internas, certo? Abastecimento de água, isso também preciso ver com você, se é concessionário ou poço. Eu acredito que seja concessionário, mas eu confirmo, tá? Rede de água pluvial. Rede de água pluvial é interna ao terreno ou tem galerias na rua. Eu acredito que tenha galerias, também preciso confirmar isso com você, depois eu vejo. Rede de coleta de esgoto ou é fossa e sumidouro? Aqui, se fosse fossa, eu acho que você teria me mandado, então acho que é rede de esgoto, tá? Geração de energia não tem, certo? Você não colocou no projeto. Então aqui, divisão interna, só deixa eu conferir uma coisa aqui. Beleza. Tá. Divisão interna, eu vou colocar, vou deixar o projeto aberto aqui na outra tela. Vou colocar, então, sala, cozinha. Aqui eu vou descrever o que tem no projeto, tá? O layout da planta. Sala, cozinha, 2 quartos, banheiro social, suíte com banheiro privativo e lavanderia coberta. Beleza, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não, tá certinho. Garagem descoberta não vou precisar colocar. E aqui em outros, eu não vou especificar os arejadores aqui em outros, tá? Eu vou colocar em outro local. Eu vou até deixar pronto aqui já. E eu vou deixar pronto aqui embaixo, que é um texto padrão que eu costumo utilizar. Eu vou deixar ele aqui, tá? Deixa eu arrumar aqui o formato do texto. Então aqui está escrito o seguinte, ó, previsto a execução de impermeabilização nas faces laterais e superior das vigas baldrame, arejador em torneiras, redutores de vazão com um dispositivo de duplo acionamento na válvula de descarga. Isso também entra como sustentabilidade, tá? Não só o arejador em torneiras. Então isso aqui é exigência da Caixa. Não sei, eu não vejo isso muito como uma sustentabilidade. É uma economia tão ínfima que, enfim, beleza, vamos considerar como sustentabilidade porque a Caixa considera. Então, é isso aí, né? A gente tem que respeitar o que a Caixa pede. Aí também, rede elétrica com 6 circuitos e um exclusivo para o chuveiro, barra de azulejo nas áreas molhadas, molháveis com mínimo de 1,5 m de altura. Ok. Os circuitos você pode colocar mais, não tem problema, não precisa seguir o que eu coloquei aqui, mas pelo menos a gente precisa destacar esses pontos, tá? Então, o que colocar a mais não tem problema. Sempre a menos é o problema. A menos pode gerar alguma reprovação aí, certo? Então, vamos lá. A sequência aqui. Eu não coloquei em outros porque a parte de arejador, por exemplo, ou a válvula de descarga com redutor, tá? Porque ali eu já coloquei lá no final, ok? Isso aqui evita reprovação nas suas próximas PCIs. Beleza. Agora chegou a parte do preenchimento dos custos e a gente vai utilizar a planilha de incidências. A planilha de incidências aqui eu vou pegar o seguinte, ó. Como foi liberado para você 260 mil, eu vou pegar 260 mil e tirar o valor do terreno. Opa, tem que colocar um igual aqui primeiro, né? Senão não dá certo. 176 mil, então é o valor que vai ser liberado para você de construção. Então é esse valor que eu tenho que preencher aqui. Como que você faz esse preenchimento em planilha de incidências? Sem essa planilha de incidências, você vai chutar os valores aqui até ele entrar nesses parâmetros aqui de porcentagem, certo? E como eu já tenho a planilha de incidência que eu montei para mim, eu uso para mim mesmo, tudo que eu ofereço para os meus alunos são ferramentas e estratégias que eu utilizo na minha empresa. Então, isso facilita a vida, tá? É tudo que eu utilizo aqui para facilitar a vida, para aumentar a produtividade. Esse sempre é o objetivo, produtividade. Aumentar a produtividade. Então, deixa eu aumentar aqui o zoom também. E eu vou colocar, ó, serviços preliminares aqui.
entre 1988 a 6.987. Ok, eu vou colocar, para você receber mais no início, eu vou colocar aqui então um valor um pouco mais alto, tá? Vou colocar 6.000. O certo é eu trabalhar sempre dentro desses parâmetros, tá? Entre aqui 2.000 a 7.000 reais, certo? Aí eu coloco então 6.000 reais, vai estar dentro do meu parâmetro. Não se preocupe, o que vai aparecer aqui vai exceder o máximo, é para justificar. Não se preocupe, a gente tem que preencher tudo e depois a gente vai apertar alguns parafusos para corrigir esses valores. Mesmo com a planilha de incidência, a gente precisa apertar uns parafusos ainda no final para esses valores chegar aqui no final com o valor total de 176 mil. Beleza, então vou preencher aqui rapidinho, isso aqui é bem básico, tá? E perceba que esses custos aqui não é uma planilha orçamentária, a PCI não é uma planilha orçamentária. É bom entender isso. Ela é apenas uma planilha de desembolso. É o valor que vai ser referente a cada etapa da construção, a cada serviço da construção, referente a material e mão de obra. Então, esse valor aqui é o que a Caixa vai desembolsar para você durante a construção. E a gente vai definir as etapas aqui no cronograma, certo? Então, vamos lá. Infraestrutura. Infraestrutura de 5.400 a 13.000 reais. Eu vou colocar então para você receber mais no começo, 12.000. Também não posso jogar muito, né? Eu não posso fugir muito, então não vou jogar aqui 13.000 reais, eu vou colocar 12.000, tá? Ou 12,5 também seria considerável. Superestrutura. Superestrutura é de 21 a 31. Aqui eu não vou colocar muito, porque como eu já joguei bastante aqui no início, eu tenho que compensar nos próximos aqui jogando menos. Paredes e painéis. Entre 8 a 18, eu vou colocar 14. Esquadrias. Se você tiver uma planilha orçamentária das suas obras de execução, você pode já utilizar ela, tá? Você pode estar utilizando ela para você preencher esses custos aqui, mas sempre respeitando essas incidências aceitáveis pela Caixa. Aqui, ó, incidências aceitáveis. E a planilha de incidências é exatamente isso, tá? Ela é calculada de acordo com essas incidências aceitáveis aqui da PCI. Beleza, esquadrias de 7 a 23. Vou colocar aqui cerca de 12. Vidros e plásticos. Vidros e plástico é de 0 a 4.312. Vidros e plásticos pode ser detalhamento arquitetônico de plástico ou box do banheiro também, tá? Então eu vou colocar aqui, não sei se você vai colocar box no seu projeto, mas eu vou colocar, porque o vidro, por exemplo, se a porta da cozinha ou as janelas forem de vidro temperado, eu considero aqui na esquadria mesmo, tá? Então aqui em vidros, na verdade, eu não vou colocar nada, tá? Não vou colocar nada. Eu vou até colocar um pouquinho mais aqui em esquadrias, porque vai que você vai colocar mais vidros, vai ficar mais caro, certo? Vidro temperado aqui, em esquadria ainda não vai ficar muito barato não. Vidros e plásticos eu vou zerar então. Aqui eu posso zerar, tá? É de 0 a 2,45%. Cobertura também eu posso zerar, mas não vou zerar. Ah, mas como é que vai zerar a cobertura, Lucas? Quando você vai fazer um telhado só na laje. Aí você colocaria em superestrutura, ok? A sua laje, a sua cobertura seria em superestrutura, porque a própria laje é já a cobertura, tá? Então aqui eu poderia zerar, e é bom até justificar no campo específico, seria esse campo aqui, mas não vai ser o caso, tá? Então cobertura é de até 22.000. 22.000, vou colocar como é platibanda, e considero cale, rufo também, eu vou colocar aqui 14.000, mais ou menos, tá? Uma casa de 79, 80 metros quadrados. Impermeabilização é de 0 a 17.000. Geralmente impermeabilização a gente gasta de 3 a 4.000 com material e mão de obra. Vou colocar 3 aqui, depois, se precisar, eu corrijo. Revestimentos internos. Revestimentos internos é de 12, mais ou menos, a 16. Eu vou colocar 14. O que seria revestimento interno, Lucas? Azulejos, certo? Seria azulejos e qualquer detalhe aí com porcelanato ou cerâmica. Forro. Eu não sei se você vai forrar a sala, ok? Se você vai colocar forro de gesso na sala aí, um detalhe, uma sanca, eu vou deixar zerado, tá? Porque mesmo se tiver, você pode preencher em outros serviços aqui. Quando for fazer a PLS, você pode
considerar esse serviço em outros aqui, não tem problema. Então não vou considerar o forro, certo? Revestimentos externos, eu posso considerar os revestimentos externos como reboco, ok? Então vou colocar, que vai ser uns 7.500 de reboco. Reboco externo. Pinturas. Pintura de 6.388 a 11.000. Pintura sai cara, hein? Se for colocar uma pintura boa, vai sair cara. Eu vou colocar 10.000. Você não precisa, outra coisa, você não precisa colocar aqui valores quebrados. Isso não tem necessidade, tá? Não precisa colocar valores quebrados aqui. Você, para facilitar, pode trabalhar com esses valores redondos aqui. Então, não se preocupe em colocar valores quebradinhos, até centavos, isso aqui é besteira, não precisa, a Caixa nem exige isso. Eu acho que eles nem gostam disso, porque dá mais trabalho para analisar também. E como não é uma planilha orçamentária, é só uma planilha de desembolso, não tem problema, tá? Você colocar valores redondos. Então, vamos lá. Piso, 14.800 a 20.000. Piso aqui conta como contrapiso também, tá? A preparação do solo, contrapiso e o piso. Vou colocar 15.000, porque a gente está considerando que o piso é porcelanato de segunda, né? É mais barato. Acabamento é soleira, rodapé, peitoril, tenho que pôr. É baratinho, vou colocar uns 2.000. Vou colocar uns 1.900. Instalações elétricas, vou colocar 2.000 para não arredondar aqui. Instalações elétricas, 6.600, vou colocar 8.000. Hidráulica é quase o mesmo padrão, mas eu vou colocar 7.000 aqui. Esgoto também 7.000. É esgoto e águas pluviais, tá? Louças e metais seria o vaso sanitário, as pedras Não, aqui não entra pedra, né? Acho que pedra seria o acabamento. Mas de qualquer forma, louças e metais entra as torneiras, entra o chuveiro, tá? Entra também a bacia sanitária, a cuba da cozinha. Então, aqui quanto que é? Louças e metais. Vou colocar 8.000 também. Complementos, limpeza final, calafete. Aqui cerca de... Isso aqui, como é no final, esse final que você vai receber é o 5% final, você vai demorar para receber isso aqui, eu vou colocar o mínimo possível, tá? Eu não posso colocar 0 aqui porque o parâmetro de incidência não permite, mas é o mínimo possível. É 176.000 que eu tenho que considerar, então ainda falta cerca de 9.000, né? 8.500 aqui. Não, 9.000 não. É 10.500 na verdade. Então vamos aumentar. Aqui, ó, tá vendo que aqui deu tudo ok. Mas não tá ok na verdade, porque aqui o custo total tinha que estar 176 mil reais. Certo? O que eu posso aumentar aqui? Piso, eu lembro que eu posso aumentar. Tá com folga. Eu posso jogar mais também, talvez, na infraestrutura. É superestrutura, eu posso jogar mais, hein? Vou colocar aqui 26 mil em superestrutura. Cobertura também eu posso jogar mais. Cobertura até 22.000. Nossa. Então, vou aumentar aqui. Agora tem mais 1.500. Posso colocar impermeabilização, porque impermeabilização você vai receber bem no começo, né? Eu vou colocar bastante de impermeabilização aqui. Então, vou dar a cartada final em impermeabilização, jogando 4.500. Eu vou ter, então, o total de 176 mil reais. É assim que eu faço o preenchimento da parte de custos aqui da planilha PCI. Você viu que é bem assim, meio que no chutômetro ainda, tá? Porque como a gente tem esse parâmetro de incidências aceitáveis, não dá para a gente fazer loucura nessa planilha e fazer uma coisa muito errada. E qualquer valor aqui que você exceda as incidências aceitáveis, você tem que justificar aqui, certo? Coloquei um telhado verde aí, coloquei a cobertura vai ser a própria laje, você vai colocar aqui a justificativa, certo? Do porquê que a cobertura está zerada. Mesmo podendo colocar a incidência zero aqui na cobertura, é interessante você explicar o porquê que você colocou, certo? Por exemplo, pisos aqui. Pode ser que pisos você vai fazer um piso de cimento queimado. Aí vai dar menor, mais barato do que a incidência aceitável aqui. Aí você vai lá e justifica. Ok? É assim que vai funcionar. O executor da obra não é construtor, é profissional autônomo. Nós não vamos considerar BDI nesse caso.
tá? Não vai considerar, porque senão aí vai tirar a metragem da casa, e a casa já está lá no limite, porque não foi feito o cálculo de viabilidade. Então, BDI 0. Porque se eu colocar BDI aqui, ó, vamos colocar aqui BDI 6%, que é o máximo, tá? Aí ele já vai exceder os 176 mil. E esse valor, ó, esse valor aqui é o seu valor de financiamento. A gente não pode exceder esse valor. Lembra aquele valor que a gente encontrou na planilha OPV? Olha aqui a planilha OPV, ó. 2.220,54. 2.220,54. É esse valor que a Caixa vai considerar de custo por metro quadrado, custo unitário por metro quadrado, para aprovar a sua PCI. Ok? R$ 2.220,54 metros quadrados. Se você fosse colocar muro, você colocaria muro aqui. Muro é, sei lá, 7 mil reais, certo? E aí você pegaria esse valor e colocaria aqui, 7 mil reais. Beleza? E se esses outros serviços aqui, ele extrapolar a incidência aceitável, justifica também. Beleza? Vou excluir aqui e excluir aqui para não estragar nossa PCI. Esse valor tem que ser o valor da construção, ou seja, o valor do financiamento, que é 260 mil, menos o valor do terreno. Aí tem que ser o valor da construção, ou seja, 176 mil é o valor que a Caixa vai te disponibilizar para a construção, ok? Legal. Agora já partimos aqui da parte de custos. É a parte mais demorada, para falar a verdade, essa parte de custos. E o prazo de execução, você me disse de 6 a 8 meses. Eu vou colocar 8, sabe por quê? Porque 8 meses a gente consegue trabalhar com folga. Vai que acontece um imprevisto, então eu considero sempre a mais. E algumas agências, elas aceitam que você faça PLS, faça a planilha de medição 2 por mês. Então você consegue adiantar a sua construção sem precisar reprogramar. E a reprogramação no Minha Casa Minha Vida não é pago, tá? Não é pago, não precisa pagar a reprogramação no Minha Casa Minha Vida, mas de qualquer forma é bom evitar resserviço. Porque para você reprogramar, você precisa ter um serviço a mais e provavelmente você vai querer cobrar isso do seu cliente porque dá um trabalhinho, certo? E o certo é realmente cobrar. Então eu vou colocar aqui 8 meses, porque adiantar a obra é mais provável da Caixa aceitar do que atrasar. Atrasar você vai precisar reprogramar de qualquer jeito. Agora, adiantar a obra, nem sempre. A agência da minha cidade aqui, por exemplo, ela aceita que eu adiante a obra tranquilamente. Tá? Se eu terminar em 6 meses ou 5 meses, eu não preciso reprogramar. Eu posso entregar até 2 PLS por mês, então eu consigo terminar a minha casa em 4 meses até, se eu colocar 8 meses aqui. Ok? Então é isso aí. Percentual de pré-executados. Isso aqui é para quando vai terminar a construção, fazer o financiamento de término de construção. Não é o caso. Não vai precisar, porque a aquisição de terreno e construção é construção do zero. Aqui também a descrição das obras pré-existentes. E agora o preenchimento do cronograma de obra. Você sempre vai começar o preenchimento jogando 5% aqui no final, que seria a oitava etapa. E aqui em etapa 0, tá? Que seria o pré-executado, não vai ter, então é zerado, tá? A etapa 0 é sempre o pré-executado, é a obra que você financiou para terminar ela. Não tem nada aqui, você não fez essa medição, é a obra do zero, então a gente começa na primeira. Então aqui eu vou jogar 15%, 15%, vou colocar aqui 10, 10, vamos ver quanto é que vai dar lá no final. 85%. Então eu posso jogar aqui, por exemplo, 15, 15 e 15. E as últimas, 10%. Certo? Para receber mais ainda, eu posso jogar 35%. Imagina, 35%. Ah, aí fica bom, hein, Lucas? Vou receber 35% de 176 mil. Não é assim que vai funcionar. Porque se você colocar 35% nesse cronograma, você precisa executar 35%. E 35% você precisa executar muita coisa. Praticamente você tem que estar em ponto de laje, talvez ela até concretada já, para você receber os 35%. Então não dá para a gente também avacalhar aqui, colocar uma porcentagem muito alta para você receber um valor alto já no início, na primeira etapa, sendo que vai demorar para executar, sendo que é mais trabalhoso para executar, e aí você não consegue cumprir isso em um mês. E se a sua agência for muito exigente, você vai precisar reprogramar a sua PLS, né? A reprogramar o seu cronograma, certo? Então aqui deu 100%. É um cronograma bem simples de fazer, tá? Não precisa colocar número quebrado aqui. E 15%, 15% é bem simples de você executar, ok?
ok? E tem os serviços exatos para você ir executando. Por exemplo, a primeira etapa você vai... Aqui é a parte de barracão, ligação provisória, energia e tal. O fechamento da obra também, parte de projeto, certo? E isso aqui é a primeira etapa, é com certeza, tá? Infraestrutura, você abriu viga baldrame lá, abriu as estacas, concretou e ergueu mais ou menos a meia altura de parede, mesmo sem impermeabilizar, você já consegue a primeira etapa. Geralmente, esses 15% é equivalente a isso, certo? Na verdade, até mais, dependendo da quantidade de meses aqui. Mas 15% geralmente já dá isso, dá até mais, beleza? Então já trabalha com folga. Ok, seria isso. Inclusive o arranque dos pilares que vem da sua sapata, né, do seu bloco de coroamento ali da fundação, o arranque dos pilares, a armação, a armadura dele, do arranque, ela considera também como superestrutura já, certo? Então, mas isso é parte da PLS, depois eu te explico certinho como é que vai funcionar. O que mais que está faltando aqui? Acho que só isso aí. Ó, conferindo então, valor do terreno 84 mil, custo de produção que seria da construção 176 mil e custo total de produção que é o valor do imóvel, ou seja, o valor do financiamento 260 mil. Esse aqui é o valor total que o seu cliente financiou, né? O valor do imóvel. Aí tem a entrada dele e tal, mas esse aqui é o valor total, certo? Aprovado, 260 mil, esse é o valor do imóvel que vai entrar como garantia na caixa. Beleza? E agora a foto do terreno. A foto do terreno, deixa eu fazer aqui rapidinho para você ver. Eu vou colocar como imagem de satélite. Aqui é o seguinte, ó. Que coisa doida essa aqui, rua GDN. Caramba, hein? É meio esquisito. Enfim, eu vou fazer uma pequena marcaçãozinha aqui. Medir distância. Aqui, aqui, aqui e aqui. Ok? Deixa eu só ajeitar aqui mais ou menos para mostrar onde é o terreno, tá? Não precisa necessariamente fazer desse jeito, você pode desenhar no próprio Excel, tá? Mas eu vou fazer aqui. Tenta pegar pelo menos 2 ruas para facilitar a visita do fiscal da Caixa, certo? Então aqui eu vou acabar pegando 3, apesar que, será que essa rua existe mesmo? Rua GDN, é isso? Pegar lá meio que widescreen, né? E aqui eu já consigo copiar, só apertar, opa, já posso até fechar aqui. É só apertar print screen. Você deve saber como é que tira print, né? Mas aperta print screen aí e o seu Windows ele já vai captar a imagem que você está vendo na tela nesse exato momento e você consegue colocar aqui na sua PCI. Eu vou te falar aqui que eu poderia salvar a foto primeiro e subir aqui clicando na seta para baixo, mas já deu tanto bug isso que eu prefiro fazer desse jeito aqui que eu tô fazendo, tá? Colar a imagem a própria print. Na verdade eu vou fazer diferente, ela tá muito esquisita aqui. Eu vou, eu vou tirar de novo. Vou deixar ela mais wide ainda, mais alongada. Deixa eu copiar. Vim aqui copiar. Acho que eu nem precisaria clicar em copiar ali, que ele já entende. Mas de qualquer forma, aqui não tem segredo, tá? Aqui é só você colar a imagem, você pode salvar no seu computador, clicar naquela setinha azul que eu acabei de mostrar, ou fazer como eu estou fazendo. Ainda assim eu tive que esticar, mas não muito, tá? Então aqui vai ficar fácil para o fiscal da Caixa ele localizar. Tem a rua ali da quadra de trás, tem a rua da frente e tem a rua também na lateral, porque é um terreno de esquina, certo? E não saiu aqui... é que eu tirei de novo. Mas não saiu aqui a delimitação do terreno. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso vir inserir e colocar uma linha. Posso colocar uma linha mais grossa aqui, uma linha... Deixa eu ver se eu... Aí. Dá um Ctrl C, Ctrl V para facilitar. A gente que trabalha com projeto usa muito Ctrl C, Ctrl V para aproveitar formas, né?
ganhar tempo. Então você pode fazer desse jeito aqui, ó. Se quiser fazer uma curva bonitinha, mas não tem necessidade, tá? Só para mostrar que o terreno está localizado aqui. Dá para você achurar também, se você colocar, por exemplo, colocar um retângulo. Vou fazer isso, não tem necessidade, certo? Já tem um pino aqui mostrando, o pino vermelho. Eu poderia descrever a foto, mas acho que não tem necessidade também, não vai ter necessidade. A não ser que tenha algum dado ali que eu precise destacar, mas não vejo problema, tá? Ok, tem também o dado aqui embaixo, que seria a sua cidade. Por exemplo, minha cidade é Penápolis. Seria Penápolis, 15 de agosto de 2024. E aí agora é só imprimir. Claro, eu vou ter que preencher agora os dados pessoais, mas aí seria só imprimir, assinar, mandar para o seu cliente assinar e dar entrada na caixa junto com os outros documentos. E a sua PLS, a sua PCI, na verdade, já vai estar pronta para aprovação. Então é isso aí, pegamos todas as etapas de preenchimento de uma PCI e lembre-se que esse é o documento mais importante da obra financiada, seguida do estudo de viabilidade. Então seria estudo de viabilidade, o cálculo de viabilidade primeiro, depois o preenchimento da sua PCI, porque se você não tiver um estudo detalhado de viabilidade, você vai preencher de maneira errada a sua PCI, a obra financiada vai dar reprovação, ela vai ser reprovada e vai te dar dor de cabeça. Então faça esse estudo de viabilidade, ok? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui e até mais.